por isso este momento aqui inicial. Já foi mencionado aqui pela manhã o colega professor José Luiz Feliz, presente. E também o colega Silvio Sanches Gamboa, presente. E eu passo a palavra ao nosso decano, ele que já se apresentou aqui como da primeira geração, né? Os que acompanham o STED-BR nas suas linhas históricas, sabem que teve suas origens lá do grupo de orientandos de doutorado do professor Saviani, nos quais José já estava e já mencionou aqui Sandino, aqui presente conosco, e vários outros. E temos então uma primeira geração aí de STED-BR. Eu não sei se se situou na segunda, mas parece que sim, não é? Não é na segunda, nós estamos na terceira, porque já fomos orientando do Zé, e no caso o Tom orientando do Silvio e outros que estavam ali naquela formação inicial. E depois disso vem as outras gerações. Então, tu é avô, Zé. Já passou de ser chamado de tio, né? Primeiramente me chamam de tio, né? Oi, tio. Oi, vô. Então, já é um avô aqui na formação do STED-BR. E, enfim, a gente chega nesse momento, né? Graças ao trabalho, graças à construção dos colegas que nos antecederam. Felizmente, muitos ainda estão conosco, mas também teve aqueles que, ou pela pandemia, ou dentro da pandemia, por outras situações, muitas vezes impactadas também pela pandemia, nos deixaram. Né? E entre tantos outros nomes, a gente traz aqui de forma muito especial, até que foi a sua presença aqui nessa universidade, né, colaboração nessa universidade, do professor Silvio Gamboa. Então, passo ao Zé, que conviveu mais diretamente, mais tempo, para aqui nos trazer a lembrança desse nosso colega que contribuiu muito na trajetória de formação e desenvolvimento profissional de muitos de nós. Bem, gente, novamente aqui na mesa para estar conversando com vocês. Faz parte do que está sendo já um histórico, né? um testemunha vivo desses nossos grupos, desses nossos colegas intelectuais que tiveram grande relevância. Né? E felizmente tive ser feliz e o Silvio como primeiro como professor no meu doutorado. E história da educação, né? E que cada uma das disciplinas, cada uma das unidades do programa, né, era trabalhada por colegas que da faculdade eram especialistas, eram tradutores, né, dos principais intelectuais dessas vertentes. Né? Começava com o Silvio Gamboa, Silvio Ancissa Sanches Gamboa. E o Silvio, ele focava, ele apresentava aquilo que ele trabalhava em pesquisa e que ele vinha aprofundando, e nesses últimos anos ele aprofundou muito mais ainda, né? Principalmente trabalhando com a educação e da educação
caminhando para a educação física, né? Trabalhando com o quê? Trabalhando com um outro orientando do Silvio Gamboa, o Toninho. Acho que o Antônio também poderia dar seu depoimento aqui para estar ficando na memória, né, dessa jornada. Né? O Silvio trabalhava com epistemologia da pesquisa educacional. O objeto de pesquisa do Silvio Gamboa era a produção dos programas de dissertações e teses em educação, no qual ele discutia quais eram os fundamentos filosóficos e metodológicos, epistemológicos, como ele preferia estar denominando, né, da pesquisa educacional, trazendo à tona as questões que, em grande medida, ficavam por baixo dos colchos na produção das pesquisas. E isso ele fez primeiro trabalho na dissertação de mestrado, na tese de doutorado ele voltou a estar aprofundando, arredondando mais, caracterizando mais os conceitos para estar fazendo a pesquisa nas epistemologias da pesquisa educacional, o que vai estar focando, né? Então aí ele vai estar aprofundando gradativamente. Acho que isso só vai estar muito claro mais recentemente, né, quando ele publica um livro pela Argos, né, que certamente o Tom está aí no computador, tendo condições de recuperar o título do livro, né, eu não vou estar me lembrando exatamente a que é Epistemologia da Pesquisa de Educação Física, uma coisa assim, né, publicado pela Argos. Eu tenho, inclusive, o arquivo digital desse livro. Porque aí sim ele tem como ponto de chegada que é importante delinear qual é a concepção de mundo, a concepção de homem, a concepção de tempo, a concepção de espaço, a concepção de conhecimento e de método de conhecimento da pesquisa. E a partir daí, ele trabalhava com os grandes paradigmas que vinham da filosofia. Ele caracterizava quais eram as pesquisas positivistas no amplo arco que é ainda hoje a pesquisa positivista, né? A pesquisa fenomenológica, né, trabalhando no âmbito da fenomenologia, a pesquisa marxista, era basicamente essas paradigmas que ele... O positivismo, mas ele chamava empírio positivismo, né? A marxista ele chamava crítico dialéticas. Sim. E com a fenomenológico hermenêutica, como ele chamava, né? Pegando um arco bastante grande dessas concepções. E está mostrando como gradativamente vai se dando uma guinada inclusive a pesquisa na pós-modernidade, ele conseguiu situar e nos mostrar que ela era fundamentada no positivismo, nessa matriz fenomenológica hermenêutica, né? E por aí vai a discussão do Silvio. Então, o Silvio, como colega,
pessoa extremamente gentil, generosa, né? E que teve o grande mérito de introduzir esta temática e esse objeto de investigação, que é a própria pesquisa em educação, como objeto de investigação, desmontando, aprofundando no conteúdo das pesquisas. Por quê? Porque até então, aquilo que se tinha na pesquisa educacional trabalhava com a forma, com os temas que eram pesquisados, os períodos históricos que eram pesquisados, quais eram os objetos de investigação, quais eram os autores mais citados e assim por diante. O Silvio, né, ele entrou pela porta da frente dessas pesquisas e foi, né, a partir de um amplo conjunto de informações que ele buscava na dissertação de tese, aprofundando de onde os autores falavam. Vocês imaginam o que é isso? E sem auxílio da inteligência artificial. E sem o auxílio da inteligência artificial. O Anselmo está aqui. E sem o auxílio da inteligência artificial. Como colega, o Silvio era uma figura. Né? A gente até brincava, Silvio, como está el projeto? El projeto? Era uma figura sujeito, era um colombiano, né? Brasileirado, né? E que, ao fim da vida, com muita dificuldade, parece um tom, com muita dificuldade de, sem sotaque, falar o português. Né? Porque é difícil, né? São línguas muito próximas e para quem trabalha com língua sabe que o problema seríssimo, né, para dominar uma língua é o sotaque. O Silvio, no transcurso da vida profissional dele, acabou se separando, casando novamente com uma pós-graduanda da área de educação física aqui do Nordeste, né? A Márcia. E o Silvio, se aposentando da Unicamp, ele fez de Maceió a sua casa, o seu ponto de parada. E, para nós, amigos, colegas do Silvio, infelizmente, aqui ele foi acometido por um câncer que foi muito rápido em levá-lo. E outro, que foi primeiro professor nessa mesma disciplina, foi o Savenice, e que depois, como colega da Faculdade de Educação, acabou se tornando um grande amigo, um grande companheiro, né, de pescaria, né? De sair, e da gente conversar muito, tentando entender o que estava acontecendo na realidade concreta. Né? E sempre lembrando, né, esta frase dele, né, que está lá o que fazer, que é, se quer entender a realidade, tem que fazer a análise concreta da realidade concreta. Eu sempre se reportava a essa frase para olha, a gente tem que estar muito com o pé no chão para estar fazendo o nosso trabalho, porque senão o risco
da gente cair numa versão, né, metafísica de análise, idealista, né, em que o real ele é construído pelo nosso próprio pensamento, ele é muito grande, e muito atento à política. E se o Silvio tinha essa característica de analisar, desvendar a pesquisa educacional, San Felice, na análise da realidade histórica, política, educacional, ele tinha uma capacidade de síntese como poucos, né? Vocês podem pegar os textos do San Felice, sempre são textos densos, muito didáticos e sintéticos. Coisa que eu não tenho essa característica. Eu sou prolixo, eu falo muito, escrevo muito, depois eu tenho que vir cortando, né? Como chamar carinhosamente de Zé, né? Zé San Felice, João Márcio, né? Ô Zé, vamos lá, vamos. E San Felice é uma figura muito divertida, né? A Faculdade de Educação, nos idos tempos, a gente comia lá na faculdade, na cantina da Faculdade de Educação. Virava nosso ponto de encontro, né? E San Felice era sempre uma figura divertida porque ele tinha umas sacadas, uns lances que eram dele, né? Quando foi feita a sessão em memória de San Felice, eu me lembrei de algumas cenas, que aqui não está contando uma, né? Tem um outro colega nosso na faculdade, que era, como é chamava, ele falava que era pastor protestante, né? Pastor presbiteriano, né? Quase que eu digo. E na mesa ali, né? Esse colega pergunta assim, ele se aposentou, né? E começou a engordar, né? Ele vira para você, nossa, San Felice, ele tinha se aposentado, mas continuava trabalhando. San Felice, como é que você está bem, San Felice? Como é que você está conseguindo ficar tão bem assim, magrinho, né? San Felice vira, cara. Sério, San Felice era sempre muito sério, até na formação vira assim com o colega Zaca, e fala assim, sexo, Zaca, muito sexo, é isso que faz tudo bem. Ele imagina isso numa mesa de almoço, vi estoura como uma bomba. Acabou o almoço de todo mundo, mas já não tinha mais. Tudo velhinho, né? Cotonete, que nem nós, né? Os velhinhos cotonete, lembrando do canjão, né? Então, a gente tinha que se divertir muito, né? Então, eram essas notas, e principalmente nos almoços, que saía e soltava, né? Uma outra, lembrei de uma assembleia da Unicamp chamada para estar combatendo o crescimento que o MBL teve na Unicamp, inclusive sendo chamado de MBL na Unicamp, e que houve uma aprovação de uma medida pela Unicamp e chamaram uma assembleia para estar discutindo isso daí. E os conservadores se articularam para ir em peso na Assembleia. Na primeira, nós demos bobeira, eles foram em peso, cancelaram a decisão que tinha sido anteriormente, que era questão de luta, foi a decretação de uma greve lá para melhoria de plano de saúde, de salário, etc. E eles foram contra, né? Aí tivemos que organizar aí
todo o grupo progressista dentro da Unicamp para cair na Assembleia. Na Assembleia, São Felício olha assim para trás. Rapaz, aqui só tem cotonete participando da Assembleia. Só tem os velhinhos participando da Assembleia e fez uma convocação massiva, né? Foi um momento, não sei se o Rodrigo estava por lá. O Rodrigão estava por lá. Eu me lembro que foi mais ou menos nessa época. Né? Então, olha, puxando meu orelha. Acho que um momento como esse de homenagem, ele é muito, porque a universidade está mudando muito rapidamente. E nesse momento de transição e crise que eu falava de manhã, e falava taquigraficamente ou telegraficamente sobre isso, acho que a universidade que nós ajudamos a construir, né, uma universidade gratuita, de luta, de pesquisa, nesse momento, ela está capitaneada por um projeto neoliberal, que vem pelas características do financiamento dos organismos financiadores, principalmente os organismos internacionais, através de CAPES e CNPq, que estabelecem a política das universidades. Eu fico abismado, como, por exemplo, o MEC, Conselho Federal de Educação, decidem um projeto de reforma das licenciaturas e das formações de professores, e as universidades correm apressadamente para se adequar a este projeto, se esquecendo que a universidade conquistou a autonomia didática, pedagógica e financeira. Se a geração de vocês não forem à luta, dominando um pouco mais as conquistas históricas que esses meus dois colegas me fazem lembrar, porque se mantiveram firmes na luta, esta universidade que hoje conhecemos, fundada num tripé, ensino, pesquisa e extensão, ela vai caducar. E o projeto privatista vai prevalecer, implementando o negócio educacional, não só nas instituições privadas, mas penetrando mais profundamente do que já está. Então, em memória, esses meus dois amigos que se foram, né, gostaria que vocês falassem comigo. Gamboa, presente! Presente! São Felice, presente! São Felice, presente! E agora tinha a possibilidade com a composição da mesa, que passa ao povo, para fazer a chamada. Bom, pessoal, boa tarde para todos. Eu convido ao professor Rodrigo Molina